Boa noite, eu sou Jefferson, estudante daqui e também faço parte do Núcleo de Pretas e Pretos na UFBA e acompanho a frente de esquerda. Bom, eu me senti muito contemplado com as falas anteriores, né, a análise de conjuntura, as caracterizações sobre, inclusive, as táticas que devemos adotar para poder dar uma resposta ao que está acontecendo hoje. E, na verdade, estou aqui para dar uma contribuição ao debate no que diz respeito à questão étnico-racial. A Salete colocou muito bem que é necessário que a gente traga alguns elementos com relação à pauta das mulheres, né, e a maneira como as feministas que hoje estão no colo do governo tratam da questão. E aí eu também vou dar uma contribuição aqui no que diz respeito a essa questão, porque me parece que, e aí eu acho que é bom a gente já rechaçar a fala da Hortência, que é uma colega da gente de estudante, né? Ela disse que, para resumir, acho que o vídeo está no Facebook, né? Todo mundo pode ver, ela basicamente sintetizou o discurso que é hegemônico, que é utilizado pelos governistas para fazer com que ainda os setores populares, né, os negros e negras, as mulheres ainda tenham ilusões com o governo petista e estejam voltando suas forças, na verdade, não para poder responder os ataques do governo, mas sim para blindar o governo, para proteger o governo. Então, assim, é um discurso de que hoje tem muitos negros e negras da universidade, né? Tem filhos da classe trabalhadora, que a universidade não deve parar, como geralmente para nas greves, porque não tem só uma classe média branca intelectualizada. Ora, assim, muito, eu fiquei revoltado, muito indignante ouvir uma fala dessa, porque essa é uma colega negra, né? Não sei de onde ela vem, mas eu sei que ela deveria justamente falar o contrário. Por defender a educação pública, por estar ao lado desses setores que a gente precisa manter a greve, que a gente precisa radicalizar a greve e mobilizar esses setores a fim de que a gente responda aos ataques que sofridos pelo governo. E aí eu vou trazer alguns elementos. Bom, geralmente eles colocam em que a gente está na universidade por conta do PT. O PT aprovou a lei de cotas étnico-raciais, que já é, do ponto de vista marxista, né, revolucionário, já é uma questão limitada, porque nada ataca o capital, não atua, uma medida que é defendida também por governos até neoliberais, mas e a gente tem que entender que as cotas, eu vejo, é só o início, é uma medida política pública limitada, que não coloca todos os negros e negras que deveriam estar na universidade. E a gente tem que entender como é que o governo Lula implementou todas essas políticas de ação afirmativa para o povo negro. Porque se a gente analisa aqui, vários desses setores hoje estão nessas universidades, nessas faculdades privadas, pagando caro para poder estar recebendo um ensino de péssima qualidade, para ser sempre qualificado a fim de que haja mão de obra para o mercado, para atender a lógica do mercado, e não para realmente atender a necessidade da educação dessa população. Há uma série de outras contradições que estão colocadas, né? Nesse momento que a implementação das cotas, que é fruto muito vários da luta histórica do movimento negro, dos movimentos sociais no Brasil, para pautar mais direitos, mais condições dignas para essa população, e que o governo resolve fazer um corte também histórico, né, que ataca diretamente e compromete o funcionamento da universidade. Isso faz com que a gente, hoje, tenha um cenário de transformar a universidade pública em verdadeiro escolão, sem que haja condições mínimas para que essas pessoas possam se formar, né, se manter na universidade, com a situação da assistência estudantil tenebrosa. Hoje muito difícil, já era difícil você se manter na universidade, hoje pior ainda, porque não tem vaga, né, e as vagas que existem já sofrem uma série de implementações.
Nós temos uma série de leis que atacam diretamente o povo negro, a terceirização, as medidas provisórias, né? E sem falar do genocídio que é implementado também pelo governo petista. Então, assim, hoje tem um projeto, está bem explícito, o projeto educacional que está sendo implementado pelo governo, e nós não podemos achar que, porque o movimento negro está no colo do governo, conseguiu chegar de alguma forma ao poder, né? E aprovar, implementar uma série de políticas em favor da população negra, que isso já está bom e que isso vai garantir que a gente possa avançar nos nossos direitos, porque o que está colocado é justamente o contrário. Então, eu acho que a gente tem que denunciar todas essas pessoas que hoje não conseguem fazer a crítica, não conseguem ver que esse governo está, na verdade, sem muito esforço, comprometendo todas as conquistas que os movimentos sociais e o movimento negro conseguiu arrancar do Estado brasileiro. E são, na verdade, serão os grandes responsáveis por não mobilizar esses setores, né, por não dar esforço para que a gente não possa sofrer tantos retrocessos com relação aos nossos direitos. Então a gente precisa visualizar essas contradições, porque coloca que, na verdade, o FIES, o REUNE, vem atender uma lógica de mercado e vem pegar dinheiro, recursos que poderiam estar servindo para aumentar, sim, democratizar a universidade pública, universalizar o ensino público. E ao invés de se destinar esses recursos públicos para as universidades públicas, o que eles fazem? Eles resolvem financiar os tubarões do ensino e privatizar a educação pública brasileira. Então a gente não pode achar que, por conta das conquistas que foram conquistadas pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais, que foram, na verdade, regularizadas de alguma forma por esse governo, que a gente vai estar preso a um governo e não vai poder fazer a crítica, radicalizar contra esse governo, que, na verdade, agora se coloca em ataque, né, a tudo isso que foi conquistado. E isso, assim, a gente precisa, para concluir, eu não sei nem o tempo que eu tenho, mas chamado de vírus, né? tá. Não, mas vou concluir mesmo. Porque esses setores que estão dizendo que a gente precisa terminar a greve, a gente precisa entender a necessidade de defender a democracia, são setores que em nenhum momento a gente percebe nas atividades da universidade, nos atos, em nenhum momento se mobilizam para atuar junto com a gente, em unidade, que eles gostam muito de dizer, né? Então, essas figuras que não aparecem em nenhum ato, não aparecem nas mobilizações, não estão construindo a greve hoje, sequer tentaram mobilizar os estudantes. A gente sabe que eles conseguem mobilizar um verdadeiro exército em época de eleição para a BCE, mas em outros momentos mais necessários ainda, eles não fazem isso, justamente para blindar o governo, né, para que a gente não avance na nossa justiça. Eles são os grandes responsáveis por todos esses problemas que a gente está passando, né? E isso precisa ficar bem claro para que a gente não tenha nenhuma ilusão com relação a esses setores e ao governo do PT. Obrigado.